Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Eu vou conversar com a Flávia, mais uma aluna do Bootcamp Media, que depois de muita dedicação, conquistou seu espaço no mercado e conseguiu uma vaga aí como Product Designer. Flávia, muito obrigado pelo seu tempo. Para a gente começar, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, para quem está aqui no YouTube te conhecer. Bom, meu nome é Flávia, estou com 37 anos agora. Conheci seu trabalho no Chocolate Design, na verdade, e acompanho você desde essa época. E foi acompanhando seu trabalho que eu vi a evolução para ela, né, no caso. Naquela época eu também trabalhava com design gráfico, então algumas coisas ali faziam bastante sentido para mim. E apesar de fazer bastante material online, eu estava bem distante dessa vida de UX, né? Eu era bem ali focada em fazer telas bonitas, entregar um material legal para publicidade. E depois que eu comecei a entender que existia esse outro mundo que fazia mais sentido um porquê, estudar, né, para fazer, pensando no usuário em primeiro lugar, para fazer, entregar produtos de qualidade, no caso, né, que faziam sentido para as pessoas. E como é que foi essa descoberta para você? Você teve algum contato com o projeto ou foi lendo material? Como é que você descobriu esse mundo do UX? Então, foi vendo alguns materiais que vocês colocavam também, daí eu comecei a ir atrás um pouquinho mais desse mundo para saber o que vocês estavam falando, né? Que mundo era esse, assim? E tinha já muito material disponível na época, né? Então, eu fui vendo um combinado aí, um pouquinho de cada lugar, assim, para ir me contextualizando e ver se aquilo fazia sentido para mim, né? Naquele momento, no caso. E o que você diria que foi o ponto que te pegou, assim? O que desse material que você estava lendo, que você se interessou, que você gostou mais, né? Que deu esse brilho no olho? O que você diria que foi? Eu acho que, na verdade, comecei... eu sei que tem muita gente agora, principalmente que eu consegui entrar nesse mundo, eu vejo cada vez mais pessoas que passaram exatamente pelo que eu passei. Depois de ficar muito tempo trabalhando com publicidade, eu comecei a me questionar em relação ao que eu entregava de fato para o mundo e para as pessoas, né? Algumas coisas já não faziam muito sentido para mim. Então, esse foi, na verdade, o ponto mais importante no meu caso, né? Entendi. E aí, quando eu comecei a entrar em contato com esses materiais, eles me traziam justamente respostas que eu não tinha mais, né? Então, por que de eu fazer aquilo se não, de fato, tentar melhorar a vida das pessoas de alguma maneira, né? Então, aquilo falou, poxa, talvez ainda faça sentido o que eu gosto de fazer, mas talvez eu só precise de um outro viés, né? Entendi. Você estava meio desanimada, né? Com o que você estava fazendo depois de algum tempo e estava buscando alguma coisa que entregasse, digamos que mais valor, né? Que nem até você falou, para o usuário, para os negócios também, claro, mas mais valor como um todo, né? Legal, bacana. Exatamente. E como foi esse processo de estudo para você? Você começou a se interessar, estava lendo alguns materiais, como é que foi esse período para você? Foi bem legal, assim, ainda é bem legal, né? Porque é uma coisa que você não vai parar nunca, Com acredito, certeza. né? Então, aquilo ali começou a me dar um bom embasamento, assim, para me levar por esse caminho, né? Eu acho que o mais importante, no caso, para mim, foi organizar as coisas de uma maneira que começassem a fazer sentido nas escolhas que eu estava fazendo, né? Eu sei que, assim, talvez seja uma coisa que também faça sentido para outras pessoas. Hoje você tem muitos cursos, diversas metodologias, e não é simplesmente você pegar as metodologias que alguém te ensinou e ir aplicando ali como se fosse uma regra, né? Acho que cada contexto é um contexto, e da maneira principalmente que o curso dá, ela é montado, ele vai levando você devagar a entender isso, né? Não é simplesmente jogar um monte de coisa para você e falar assim, ó, faz isso aí, que esse é o caminho, ou o único caminho, né? Legal. Deixa eu só recapitular um ponto. Então, quando você começou a pesquisar, você foi ler alguns artigos, algumas coisas, e pouco depois você já entrou no Bootcamp ou não? Você ficou um tempo ali lendo, vendo artigos diversos?
fiquei um tempo lendo, assim, para entender, né, se aquilo de fato faria sentido para mim. Se você gostava. Faria diferença. Entendi. É. E deixando de dica aqui, né, para quem está nos assistindo no YouTube, o que você diria que você achou de material que você considera muito relevante para quem está numa situação similar à que você estava, né, começando a pesquisar? O que você achou mais legal? É ler artigos ou ver vídeo no YouTube, ou talvez algum livro? Teve alguma coisa que te marcou nessa época? Eu via muito, e ainda vejo, né, o Medium. Acho que ali é um combinado de grandes realidades, assim, diferentes contextos, principalmente para quem está começando. As pessoas colocam ali o depoimento delas, né, até para de repente você não esperar um mundo e cair em outro, né, e ter um pouquinho de frustração. Acho que isso é o mais importante, assim. Legal. E até um ponto que vocês trazem bastante, não no escopo do curso. Eu acho que o que fez bastante diferença de ter escolhido vocês, e ainda faz, são as conversas paralelas, as mentorias paralelas. Vocês trazem muitos pontos que não tem a ver com técnica, né? São skills, são realidades de mercado que, de fato, você vai enfrentar. E aí eu acho que seria importante para as pessoas, de repente, também ter essa noção, né? E isso eu já tinha um pouquinho, porque eu lia esse material e acompanhei algumas pessoas e tudo mais. No YouTube também, né? Alguns canais que são focados para isso. Legal, muito bom. Eu acho que essa é uma ótima dica, né? Não só ler, porque pode cair no mundo meio fantasioso, né? Mas buscar coisas que te tragam para a realidade, né? Para você conhecer um pouquinho antes de se jogar de vez. É uma boa dica, realmente. Tá, e aí você decidiu começar a estudar. Isso também a gente sempre fala que não é uma coisa fácil, a gente deixa claro, eu deixo claro em todos os vídeos, né? Requer muita dedicação, é muito conteúdo, não é um estudo de uma semana, um mês, né? São vários meses de estudos até chegar lá. Como foi para você? Desde que você começou a estudar até você conquistar a sua vaga de emprego, como é que foi esse processo de estudo? Como é que você organizou seus estudos? Como é que foi? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Que isso depende única e exclusivamente da gente, né? Você estabelecer ali quais são as suas prioridades, aonde você está, aonde você quer chegar, e saber que você não vai ter como fugir do fato de que você vai ter que se dedicar àquilo. Não tem como. E aí eu até fiquei chateada comigo, assim, como pessoa, porque eu depois que eu entrei na ela, eu demorei um bom tempo para conseguir, de fato, começar os estudos, né? Entendi. Mas isso é um contexto muito pessoal, que a minha rotina na publicidade era insana, né? E aí eu trabalhava, era normal trabalhar de madrugada, e aquilo me consumia de uma maneira que eu não estava conseguindo organizar, né? E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu falei, bom, depende de mim. Se eu não sentar, não me organizar, independente de qualquer coisa que aconteça fora disso, eu não vou conseguir mudar. No meu caso, a pandemia ajudou muito em relação a isso, né? Eu acho que muita gente, porque eu tive uma redução na jornada de trabalho, e aí eu aproveitei justamente esse tempo que eu tinha a mais para montar e organizar exatamente tudo que eu queria aprender e quais os pontos que eu achava que eram mais importantes na sequência que faria uma lógica para mim, né? Muito bom. A pandemia é bem complicada, né? Acho que a gente está num momento que está todo mundo cansado, né? Para não usar a palavra mais pesada, né? Está todo mundo bem cansado da situação. Porém, de fato, tem algumas coisas boas que a gente pode tirar. Uma delas é o fato de estar home office, né? Então dá para buscar um tempo aqui, outro lá, né? Para priorizar alguma coisa. No seu caso, priorizou os estudos. Muito bom. Uma pergunta, assim, que também, assim, relacionada a essa questão da pandemia, né? Por mais que a gente esteja home office, priorize e tudo mais, tá todo mundo estressado. Não tem jeito, a verdade é essa. Tá todo mundo estressado porque tá dentro de casa, porque, né, às vezes tem gente que perdeu emprego. Tem várias coisas acontecendo no mundo que são bem ruins. Isso faz com que a nossa cabeça perca o foco. E aí isso pode atrapalhar os estudos, né? Você teve algum processo ou alguma rotina, alguma coisa que você fez para te ajudar a manter esse foco nos estudos, né, nos horários que você definia durante esse período de pandemia? Sim, eu acho que além desse comprometimento, eu entendia que, por exemplo,
Às vezes, quando você tem aquela enxurrada de conteúdo, parece que nada vai fazer sentido na sua cabeça. Assim. Então, eu tinha... No começo, eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir, sabe? Organizar as coisas de uma maneira que elas façam sentido. Aí, nesse momento, quando acontecia isso, eu não me forçava além para não gerar nenhum tipo de frustração ou, de repente, me desanimar nesse processo. Eu entendia que, humanamente, eu também deveria respeitar o meu limite. Né? Muito bom. Então você foi indo passo a passo. Quando você sentia que estava cansado, você ia descansar e depois você voltava. Muito bom, super apoio, assina embaixo sobre essa escolha. Realmente, que é devagarinho, né? É a tal da paciência, que outros alunos já falaram aqui, né? Que gostariam de ter tido mais paciência e que, enfim, não é fácil, mas né, que ajuda nessa evolução. Muito bom. Quanto tempo foi, mais ou menos, desde que você conseguiu se dedicar, de fato, até você conquistar a sua primeira vaga? Acho que dedicação, assim, nesse nível, demorou mais ou menos uns 7, 8 meses. Legal, um tempo razoável. Até meio rápido, né? Mas no seu caso você já tinha ali um período antes, sem tanta dedicação, mas que te ajudou. Mas um período muito bom. Exatamente. Legal. E como é que foi o seu processo para procurar vaga? Porque também, né, mesmo outros alunos, outros colegas seus que estão nos assistindo aqui, às vezes ficam em dúvidas aonde procura, se vai no LinkedIn, se não vai, se vai para outros lugares. Como é que foi para você buscar vagas? Então, acho que primeiramente eu tinha que montar um portfólio, né? E aí eu não me sentia segura para montar um portfólio com o meu trabalho, né? Ah, Achava que tinha um nível de exigência muito alto. Eu não estava me sentindo segura com relação a isso. E aí a gente conversou, não sei se você lembra, acho que foi no meio do ano passado, talvez, mais ou menos. E aí você me falou o seguinte, e aquilo me marcou, né? Você falou, olha, a perfeição talvez não exista. Acho que você deve tentar exatamente da maneira que você, no patamar que você está, e aí você vai sentindo conforme você for conversando, passando pelas entrevistas e tudo mais. E aí eu falei, tá bom, então eu vou colocar exatamente assim, montei o portfólio. E além de, lógico, o tempo inteiro conversar com pessoas da área, né, para fazer networking, eu usei muito o LinkedIn. legal. E aí, para essa vaga em específico que eu tô, foi postado no grupo do Slack da ela. Que legal. Uma pessoa colocou a vaga, falou, olha, estão procurando e tal, e eu entrei em contato com o responsável, no caso, né? E aí, deu certo. Isso é muito bacana. Isso tem acontecido cada vez mais, né? De postagem lá na comunidade que alguém consegue a vaga. Isso é muito bom. Você tocou em alguns pontos muito bacanas. Como a gente está no YouTube, eu só acho legal assim deixar claro um pontinho rápido para todo mundo que está nos ouvindo. O que a Flávia quis dizer aqui sobre aquele meu comentário, né, de que a perfeição não existe, perfeito. Também não quer dizer que, assim, se você está nos vendo aqui, nos escutando, você vai correr, pegar qualquer coisa e botar no portfólio e aplicar, porque isso não dá certo, tá? É diferente. A Flávia estava estudando por um bom tempo, se dedicando, ela tinha um material bom, mas ela não se sentia bem, né? Então, Exatamente. às vezes eu acho importante deixar claro, porque eu já vi isso. Eu já vi pessoas, assim, montando tudo correndo, envia, e depois fica triste, fica frustrado, porque não consegue vaga, né? Não é assim que funciona. Até porque eu apliquei para várias vagas, assim, talvez tenha participado, não sei, de 15 processos seletivos. Ah, tá bom. Não foi logo de cara, assim, né? Olha, eu vou te falar que 15 é um número baixo até. O melhor, o que eu pude aprender de melhor em relação a esses processos seletivos é que no caminho, eu acho que até por conta do mercado, eu tive feedbacks muito legais, assim, que me direcionaram no sentido, às vezes eles me chamavam para fazer o teste, eu fazia o teste, eles falavam, olha, achei muito legal tal ponto, mas você precisa seguir, evoluir um pouquinho mais em tal ponto, aquilo foi me Legal. direcionando também. Foi te ajudando a evoluir, né, para a próxima entrevista. Se eu não tivesse tido a coragem de começar a aplicar já para as vagas, talvez eu não tivesse esse feedback, talvez eu não tivesse direcionado melhor o caminho, então acho que é importante, né? Muito bom. Você lembra qual foi o seu maior aprendizado desses feedbacks? Teve algum que te marcou mais? Sim, que é de uma empresa daqui de São Paulo, inclusive, né, que, assim, até eles mandarem o teste para mim, acho que eu passei por umas
3, 4 etapas, assim. Tá. Foram etapas bem legais e tal. E aí, quando eles me pediram o teste, eles mandaram um case, eu montei no que eu acreditava, todos os pontos, né? Basicamente aquele escopo que a gente já faz no curso. E aí o responsável da área me ligou e falou, olha, vou te explicar ponto a ponto quais são as coisas que eu achei super legal que você trouxe, aonde que eu acho que você precisa desenvolver, e o que eu faria a mais se eu estivesse no seu lugar. E aí, que legal. Foi bem legal. E aí até tinha deixado em aberto, falou, de repente se você quiser conversar daqui 6 meses, acho que pode acontecer. Isso é bem legal, bem legal. É uma ótima dica até, né, por estar falando aqui no YouTube, de começar a criar network pensando no futuro, né? É algo que eu comentei outro dia com um amigo, que é mentor também, né, que eu normalmente começo a preparar entre 6 meses a 1 ano antes. Então eu já vou fazendo alguns contatos, já vou conversando, quando eu já estou pensando, talvez fazer essa mudança. Isso ajuda pra caramba. Muito bom. Com certeza. E, Flávia, nesse tempo todo, né, sei lá, qual seria a principal dica que você diria para você mesma do passado? Quando você começou a pensar em estudar UX, né, estava lá começando a ler um ou outro artigo. Qual foi seu maior aprendizado nesse tempo todo de estudo? Antes, quando você não podia se dedicar tanto, ou depois, enfim, e agora trabalhando? O que você diria assim, que foi o aprendizado principal? Eu acho que eu não demoraria tanto para começar. Acho que isso é uma coisa que eu me arrependo um pouquinho. E de não ter organizado, de fato, essa rotina de estudos desde o começo, né? Eu esperei, de repente, chegar num limite ou alguma coisa assim para conseguir, de fato, sentar e me organizar. Entendi. Faz sentido. Para quem está nos escutando e vendo aqui no YouTube, né, são boas dicas, não são dicas fáceis, né, vamos combinar, nunca é fácil, assim, o decidir começar nunca é fácil por milhões de motivos, né, por isso que às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas que bom que você está com esse sentimento. Arrisco dizer, então, que você está satisfeito, você está mal começando, né? Tem pouco tempo que você está no mercado, mas arrisco dizer que você está se sentindo bem, senão você não estaria com esse sentimento, né? Sim, sim. E eu acho que, assim, o mercado, não tem o que reclamar dele, né? As pessoas são muito abertas, elas são... qualquer pessoa... eu acho que eu nunca tentei conversar com alguém no LinkedIn da área e a pessoa me ignorou, sempre foi todo mundo muito solícito, assim. Tem muita vaga mesmo. Eu acho que se você, de repente, não tiver... muita pressa de pegar uma vaga na área, acho que vale você se preparar mais para, de repente, entender aonde você quer chegar, não ser só o candidato, mas também a empresa que você quer trabalhar, né? Isso é uma coisa que vocês falam bastante também. Sim. Acho que isso faz bastante diferença. Muito bom mesmo. Flávia, muito obrigado pelo seu tempo, foi ótimo esse papo. Tem alguma dica final que você queira deixar para quem está aqui nos escutando? Às vezes você conhece, tem algum amigo que está aí pensando em migrar também, você tem algum último recado? Conheço muita gente que está querendo migrar e eu sempre falo assim, vai que vale a pena, assim, vale a pena mesmo. Que bom. Mais uma vez, Flávia, muito obrigado. Sucesso para você, tá, nessa etapa. E segue firme com os estudos. Obrigada. Tem muita coisa pela frente ainda. E como você falou, o mercado está fantástico, né? Cada vez melhor. Então, quem sabe daqui a 6 meses, 1 ano, você não está dando 2 anos, dando voos maiores ainda. Sim, com certeza. Calma aí que teve uma grande mudança. Não fecha o navegador ainda. Estava tudo pronto para sair a entrevista da Flávia. E aí acabou que a Flávia veio com uma notícia aí maravilhosa, né? Ela foi convidada pouco depois da entrevista para assumir uma posição numa outra empresa, numa empresa maior ainda. Enfim, ela vai contar um pouco mais. Flávia, antes de mais nada, parabéns aí, né, por já conquistar essa segunda oportunidade numa empresa tão bacana. Conta um pouquinho mais pra gente, como foi isso? O que aconteceu especificamente? Pois eu, através do LinkedIn, né, uma recruiter entrou em contato comigo, da Accenture, perguntando se eu gostaria de participar de um processo seletivo. Logicamente, né, eu topei a oportunidade e acabou rolando. Eu entrei aí em março para um estúdio, o One Studio, que fica dentro da Accenture.
com um pessoal muito legal, estou aprendendo demais, vale muito a pena, estou bem feliz. Que bacana, isso é muito bom. E você pode contar um pouquinho como foi esse processo de entrevista? Enfim, se teve algum desafio, conversa com várias pessoas, como é que foi para você? O processo ele teve aí umas 3 etapas, mais ou menos, né? Até a recruiter primeiro conversou comigo, né, para fazer esse bate-papo, para saber se de fato fazia sentido o que eles estavam propondo. Depois eu tive que mandar aí o meu material, né, para eles analisarem. Na sequência, eu falei com a líder do time desse estúdio. Foi uma conversa aí de 1 hora, mais ou menos. E aí foi para a parte burocrática, né? Levantar toda a documentação e mandar para eles. É uma análise que nem é feita no Brasil e tudo mais, bem rigorosa, mas deu tudo certo. Que bom, que maravilha. E, Flávia, antes da gente até encerrar essa entrevista, acho que uma pergunta que seria muito bacana. Como é ser uma consultora? Eu sei que tem poucos meses, mas como é atuar, né, com design, com UX, em uma grande consultoria? Eu acho que a melhor coisa é o fato de você poder participar de vários projetos com diferentes tipos de cliente. O meu primeiro projeto foi com uma mineradora bem conhecida, que foi bem legal, a gente fez a imersão aí na realidade deles, e agora eu entrei num novo projeto de um hospital, também outra realidade completamente diferente. Então eu acho que isso é muito legal, porque abre o leque aí de possibilidades de trabalho e de metodologia que você aplica, isso é bem legal. Que bacana. E você já está sentindo que está podendo aplicar, digamos que o seu máximo potencial e aprender? Como é que está sendo para você? Olha, eu acho que assim, eu me sinto muito segura na questão de que só nesse estúdio a gente está com 50 UX designers. Olha. Então a gente tem aí um apoio muito grande, sabe, nosso, como comunidade, assim. Existe muita troca, muita conversa, todo mundo se apoia demais. Que legal. E assim, a tendência deles tá como meta já para agora crescer ainda mais. Então, eles pedem muitas indicações, assim, é um mercado que vai crescer demais. Que bacana, isso é muito bom de escutar. Não me surpreende, né? Acredito que também não te surpreenda, que a gente está vendo o boom do mercado, está fantástico, mas muito legal saber que você está nesse tipo de posição agora, onde você pode crescer bastante profissionalmente, né? E Flávia, para a gente encerrar esse papo, você diria que mudou alguma coisa na sua cabeça em questão de planejamentos ou ideais para o futuro? Ou, enfim, tem alguma coisa que mudou para você já nesse tempo? Mudou. Acho que, assim, antes era um sonho um pouco distante, assim, essa história de pensar numa possibilidade aí de trabalhar no exterior. Mas agora, estando numa multinacional e vendo que isso faz parte do dia a dia, acho que esse sonho ficou mais próximo, assim, sabe? Que legal. Isso é muito bom, muito bacana. Sim. Flávia, brigadão por todo o seu tempo. Te desejo muito sucesso. Fico muito feliz, assim, acompanho sua trajetória já tem algum tempo, né, no curso. Então é muito bom ver que você já alcançou aí uma empresa sensacional, que eu sei que você vai crescer bastante. E antes da gente fechar aqui, você quer deixar algum recado final para quem está assistindo? Ou talvez, vou colocar assim, alguma dica para quem quer um dia alcançar uma empresa do porte da Accenture? Olha, eu acho que assim, o mercado está super receptivo. As pessoas estão super dispostas a ensinar. Continuo com essa percepção de que é um mercado muito amigável, assim. Eles precisam de pessoas. Então, para quem aí está na dúvida ou qualquer coisa assim, eu só posso dizer que vale muito a pena, assim, que existe um outro mundo, que é o que a gente conversou, que é um mundo que eu acho que todo mundo merece viver, assim, que é de questão de trabalho, sabe? Eu estou vivenciando uma coisa que eu nunca tive a oportunidade, acho que todo mundo merece isso. Que maravilha. Eu super concordo e eu entendo muito o que você quer dizer, né? Parece que tem alguma dessas coisas que são meio que distantes e às vezes parece que não são verdades, né? Antes de você realmente vivenciar, estar naquilo, né? Às vezes mesmo escutando, não sei, eu falando, ou um mentor, ou qualquer pessoa, você fica, mas a minha realidade é diferente, é complicada, será que é isso mesmo?
né? E eu Exatamente. tive nessa situação, eu sei como é que é. Algumas pessoas às vezes ficam questionando, esses salários são mentira, não são mentira. Não são. E o bacana é que você falou que tem 50 designers, né, na empresa, então, assim, Sim. Para a gente ver, ok, é o Max Century, mas você está em São Paulo, né? Então você está falando do time daí, do seu escritório. Então, na verdade, o meu time, a base do Studio fica em Recife. Então, entendi. a grande maioria das pessoas é do Nordeste. Nós somos minoria, né? O pessoal de São Paulo, tem algumas pessoas do Rio, mas eles estão aí, como eles têm várias bases, eu respondo pelo escritório de São Paulo. Entendi. Mas eu faço parte do pessoal de Recife. Então é um time, um estúdio específico com atuação ali no Brasil inteiro. Mas, exatamente. De qualquer forma, são muitos designers. 50 designers para um estúdio é muita coisa. Eu acho que isso aí já demonstra o quanto o nosso mercado está interessante. Sim, exatamente. Acho que até um recado final para todo mundo, tem muito a ver com o que você estava falando, é para a pessoa não ter medo, né, de buscar e de saber se valorizar. Existem empresas maravilhosas por aí. Às vezes você está numa empresa que é meio mais ou menos, não é tão legal, e faz parte, né? A gente precisa do salário, a gente precisa pagar conta, não tem muito jeito. Sim. Mas ralar, estudar e acreditar, dá para chegar lá. Tem muita empresa bacana, e ainda bem que tem, né? Isso é uma coisa legal da globalização. Né? Com certeza. Muito bom. Flávio, muito obrigado de verdade pelo seu tempo. Mais uma vez, parabéns. Muito sucesso. Depois compartilha lá com a gente na comunidade, né? Conforme você tiver os desafios aí, que eu sei bem, consultoria, cada cliente, cada projeto é um super desafio. Então vai ser legal ter esse papo. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. E para você que está nos assistindo aqui no YouTube, obrigado por ter ficado até aqui. Se você achou relevante esse bate-papo, lembra de compartilhar com alguém aí que está, às vezes, migrando, ou está na dúvida, ou como a Flávia falou, será que isso é verdade, isso é mentira? Enfim, envia, tem um monte de entrevistas aqui no canal e a gente está sempre trazendo mais, tá? E lembra de deixar seu like, isso ajuda o YouTube aí a impulsionar, tá bom? E a gente se vê em próximos vídeos por aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Flávia, brigadão. Tchau, tchau.